Absolutamente ninguém me pediu pra trazer esse filme aqui pro canal, mas eu me senti na obrigação de fazer isso porque eu acho que você vai querer saber da existência desse cara aqui. Fight or Flight é o nome do projeto, um original Prime Video que tá em top 1 na plataforma no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui e que dá pra eu resumir pra vocês de uma forma bem simples, que todo mundo vai entender o motivo de eu querer passar adiante a palavra desse camarada aqui. E o motivo é que esse filme é exatamente o filme Trem-Bala, só que dentro de um avião. Lembra lá do Trem-Bala? Um maravilhoso filme de ação com comédia do David Leitch, estrelando o Brad Pitt como um assassino convertido que acaba se enfiando no meio de uma roubada num trem em movimento? Pois bem, aqui em Fight or Flight a gente tem exatamente isso, só que dentro de um avião gigante. Que eu nem sabia, na verdade, que dava pra ter avião tão grande do jeito que eles mostram. Mas enfim, parecer um outro filme, um outro bom filme, diga-se de passagem, definitivamente não é sinônimo de ser, de fato, um bom filme. Então a questão que nos fica aqui pra responder é, será que Fight or Flight tem o mesmo charme de Trem-Bala? Será que tem personagens tão interessantes quanto Trem-Bala? Será que as sequências de ação são tão inspiradas? Ou será que o que a gente tem aqui de verdade é uma versão de Trem-Bala, só que da Shopee? Bom, é exatamente disso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje, porque pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo, esse é mais um episódio do quadro Refuse e eu convido todos vocês pra virem comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar já quero te agradecer por ter clicado aqui na minha carinha mais uma vez, é sempre uma honra ter sua presença por aqui. E é claro, vamos deixar esse encontro ainda mais legal com você deixando o seu like aqui embaixo, se inscrevendo no canal, é claro, ativando o sininho de notificações, porque aí você não vai perder o quadro novo que vai estrear aqui no canal nessa semana, em que eu tô trazendo especialistas de diferentes áreas pra reagirem aos filmes preferidos da nossa vida e nos dizer o que é verdade e o que é mentira dentro daqueles filmes quando comparado com a realidade. Então já ativa o sininho aí porque você não vai querer perder isso, acredite em mim. E também não deixa de conferir o clube de membros aqui do canal, porque é só fazendo parte desse clubinho seleto que você vai poder assistir todas as espetaculares tirafas, meus amigos. Um quadro em que eu sempre chamo convidados e coloco eles pra enfrentar desafios inimagináveis e cruéis que podem causar inimizades, constrangimento e muita baixaria. O que pra você que está assistindo, é claro, representa apenas muita diversão. Então confere lá os pacotes que eu garanto que você não vai se arrepender. Mas eu sei que não foi pra nada disso que vocês clicaram aqui, vocês querem mesmo me ver falar de Fight or Flight, então eu não vou deixar vocês esperando. Fight or Flight conta a história de Lucas, um mercenário que já foi um grande nome da CIA e de outras agências de inteligência, mas que nos últimos 2 anos está desaparecido, vivendo uma vida misteriosa em Bangkok. O motivo dele ter saído do mapa é porque ele se meteu em um BO muito grande e tem muita gente querendo matar ele. Porém, uma oportunidade aparece oferecendo apagar todo o seu passado de procurado para ele poder voltar para os Estados Unidos com a ficha limpa, contanto que ele consiga garantir que um cyberterrorista procurado pela CIA chegue vivo em São Francisco de um voo que vai sair lá de Bangkok. Trabalho simples, né? Até o próprio Lucas acha o trampo uma molezinha. Qual a dificuldade, afinal, de garantir que um cara chegue vivo dentro de um voo comercial? Mas é aí que você se engana, meus amigos, porque as dificuldades começam quando ele descobre que ninguém sabe o rosto da pessoa que ele tem que proteger e, mais importante e mais perigoso do que isso, o fato de que existe uma recompensa pela cabeça do hacker que fez com que aquele avião estivesse lotado de assassinos do mundo inteiro. E bom, meus amigos, vamos lá. Vocês sabem muito bem que eu sou um cara completamente apaixonado por um bom filme de ação muito divertido. E veja que eu usei a palavra bom, eu não usei nem ótimo, nem excelente, muito menos perfeito. Eu usei o termo bom, porque se for isso, eu já me dou por satisfeito. Se ele for excelente, ótimo, perfeito, maravilha, mas não é exatamente isso que eu entro buscando. Se for bom, já tá meio que valendo pra mim. Claro que existem essas exceções, como o próprio Trem-Bala, que eu mencionei no início do vídeo, que eu vou ter que continuar mencionando em alguns momentos aqui, por conta da semelhança que esse projeto quer ter com o próprio Trem-Bala, porque tipo assim, esse filme com certeza foi muito inspirado lá em Trem-Bala, né? Então eu não vou me culpar tanto por traçar alguns paralelos e comparações entre os dois filmes. Mas voltando pra mim, Trem-Bala é um ponto fora da curva. Aquilo ali é o auge cinematográfico que definitivamente eu não espero encontrar em qualquer outro filme desse jeito, sacou? Tudo ali funciona muito perfeitinho, a escolha dos personagens, do tom, da violência, dos absurdos do roteiro e as piadas que surgem desses absurdos, numa parada tão amarradinha e tão harmoniosa dentro da sua bagunça organizada, que é praticamente impossível alguém não se apaixonar pelo projeto. Minha esposa sempre é um bom parâmetro que eu tenho pra avaliar filmes de ação, porque ela não gosta da maioria, então quando ela assiste um comigo e ela fala que gostou muito, que achou muito bom, é onde eu sei que tem realmente uma parada diferenciada ali, um bagulho que pode agradar mais pessoas do que só eu que já gosto muito do gênero, e ela amou esse filme. Tudo bem que ela odiou John Wick, né, e amou Beekeeper, então tipo assim, não sei se a opinião dela vale muita bosta também. Mas enfim, tô trazendo esse ponto aí pra dizer que justamente sim, Fight or Flight é exatamente um trem-bala, só que dentro de um avião. Mas ele também é um trem-bala um pouquinho genérico. Não muito também, não quero que pareça aqui que eu não me diverti com o filme, até porque se não foi o caso, eu vou recomendar que vocês assistam dentro de algumas condições, eu curti a minha experiência aqui, mas eu não tenho como negar que eu via a cada decisão do roteiro o objetivo de emular sequências e personagens lá do trem-bala, e o resultado não sendo tanto atingido ou não sendo tanto harmonioso em alguns momentos, o que acabava deixando o projeto muito mais próximo da generiquice, um pouco mais longe ali da originalidade que esse outro filme tem. Vou dar um exemplo sem spoiler aqui pra vocês, que vocês
vão entender perfeitamente. Lá em Trem-Bala, a gente tem diversas sequências com estilos diferentes ali de artes marciais, de nacionalidades diferentes também, e eu genuinamente me lembro de cada uma delas, cara, de cada facção, de cada personagem, digamos assim, inclusive do tal Morte Branca, que vem com toda aquela pegada meio oriental, meio samurai. Enquanto aqui, em Fight or Flight, a gente também tem isso, diversos subgrupos de máfias de nacionalidades diferentes ali, assassinos do mundo inteiro, digamos assim, que estão dentro do avião. Inclusive tem também uma galera meio oriental, só que agora na pegada mais de ninja, tá ligado? Só que nenhum desses grupos tem a mesma personalidade ou carisma que um Trem-Bala da vida consegue entregar, sacou? Não, aqui a gente tem essas paradas, elas funcionam pra proposta do filme, mas elas nunca são tão maneiras, ou tão marcantes, ou tão originais, ao ponto da gente conseguir se identificar com aquilo e lembrar daquilo 2, 3 anos depois. Agora, onde o filme conseguiu se destacar pra mim, onde ele conseguiu brilhar, é na relação entre o Lucas, que tá sendo interpretado pelo Josh Hartnett, que tá excelente no papel ali, meio malucão, depressivo, que desistiu de tudo, com a comissária Isha, que acaba meio que virando a sua parceirinha ali, interpretada pela Shartisha Chandran, que eu espero ter falado o nome dela corretamente, que conseguiu compor uma personagem muito amigável e divertida e que tem uma química muito boa com o protagonista. Gostei muito da maneira com que eles trabalharam toda a parte de valores, da personalidade do Lucas, contrastando com o que ela representa ali pra trama. Achei muito do caralho isso. E uma outra coisa que eu gostei bastante foi a maneira com que as cenas de ação foram concebidas, como elas foram pensadas, mesclando muito da violência com a comédia e gravadas com muita técnica e coreografia, pra entregar um resultado totalmente compreensível e maneiro pra gente que tá assistindo. E, poxa, a gente tá falando de um filme que se passa dentro de um avião, então não é fácil conseguir deixar aquilo dinâmico. O ambiente é muito confinado, criar diferentes cenas de ação dentro de um ambiente confinado, pequeno pra gravar e muito parecido em todas as partes ali, não é uma tarefa fácil. Mas eu acho que Fight or Flight deu conta do recado e as diferentes sequências de ação ali me pareceram diferentes entre si mesmo, tá ligado? Tanto em termos de localização, de cada uma das tretas ali ser num ambiente diferente pra deixar essa estética nova pra gente que tá assistindo, quanto até em termos narrativos, da maneira com que cada uma das tretas acontece. Tem uma sequência, por exemplo, que é dentro de um banheiro e que o Lucas acaba de ser drogado por um cara, então ele tá tendo que lutar todo molengão. Aí tem um outro momento diferente em que ele leva a luta pra primeira classe, usando todas as paradas mais caras do avião ali como arma. E tem uma outra cena em que ele injetou um bagulho achando que era adrenalina e era uma droga mexicana, que faz com que ele fique todo doidão ali enquanto luta. Então o dinamismo do filme não para, e isso faz com que a ação pareça diferente a cada cena e torne o filme, é claro, muito mais engajante pra gente. O que ajuda, é claro, a compensar a história, que não é tão engajante assim, que pra falar a verdade é bem capenguinha mesmo, viu? Agora sabe uma coisa que não tem nada de capenga e nada de clichê, meus amigos? A Insider, que é a grande patrocinadora do nosso vídeo de hoje. Insider essa que se tornou uma grande parceira aqui do canal, que sempre faz apoios aos meus conteúdos, tá patrocinando lá as lives de The Last of Us, então eu tenho um carinho muito grande pela marca, mas mesmo que eu não tivesse nenhum carinho pela empresa, pela marca, eu não tenho como negar o carinho que eu tenho pelos produtos, meus amigos, que são maravilhosos. E hoje eu quero aproveitar que tá um friozinho aqui em São Paulo pra mostrar pra vocês o moletom Heavy Hood, que é uma delícia de usar, cara, ultra macio, com conforto térmico e que não desbota com o tempo, é anti-odor e não precisa passar também. É exatamente esse moletom aqui que eu tô usando no vídeo de hoje pra mostrar pra vocês. Na verdade eu tô usando esse moletom já faz umas 3 semanas. Mas a Insider também tem o carro-chefe da casa, né, que são as Tech Shirts, que eu particularmente tô gostando muito de usar. A nova variação aí é a Tech Shirt Heavy, que tem o tecido ainda mais reforçado e acaba caindo melhor em mim, além de ser uma delícia de usar. E por fim, uma peça que eu não tenho falado muito nos meus últimos anúncios aí, né, mas que eu não posso deixar cair no esquecimento, a cueca Performance, bicho, que de verdade mudou a minha vida, papo reto. Eu eliminei todas as outras cuecas do meu guarda-roupa e pedi pra Insider mandar umas 50 aqui pra casa. E eu te desafio de verdade a comprar uma cueca Performance pra ver se você não vai querer usar só ela pro resto da sua vida. Então, pra garantir todas essas peças aí e muitas mais do catálogo extenso no site da Insider, você pode acessar esse QR Code que tá aparecendo aí na tela, que vai te levar direto pro site com o cupom Rafa Camargo já aplicado. Um cupom que vai te garantir 15% de desconto em todo o carrinho. E você ainda pode somar com todos os outros descontos do site pra aumentar ainda mais o seu desconto. Então não perca essa oportunidade e acesse o QR Code aí pra pegar o teu desconto e começar a usar peças de muito estilo e muita qualidade. A Insider, é claro, eu agradeço mais uma vez pela parceria, é muito legal ter vocês comigo aqui sempre. E agora, de volta pro vídeo, onde eu estava falando da história ser meio capenga e clichê, que diferente de Trem-Bala, que também não se leva a sério, mas que tem uma história muito divertida e convidativa pra manter a gente interessado e imerso durante toda a duração, aqui em Fight or Flight eu tenho que dizer pra vocês que o roteiro é tão chumbrega e tão óbvio que ele definitivamente não é o motivo de eu estar recomendando o filme aqui pra vocês. O roteiro tá lá e talvez, apenas talvez, ele seja o suficiente pra não te deixar cansado ou desinteressado entre uma cena de ação e outra, mas não espere nada diferente do óbvio, tá bom? O que a gente tem aqui é um roteiro básico do básico do básico pra o filme poder dizer que tem uma história. Tem personagens, tem motivações e tem uma ameaça. Não tem mais nada além disso. E tudo bem, tá ligado? Tá tudo certo. Muitas vezes isso é o suficiente pra eu conseguir me divertir com o filme, pra eu ter uma experiência maneira com um projeto de ação, como foi o caso aqui ou lá em Beekeeper. Beekeeper ainda tem um acréscimo da sátira, né, que a julgar pelos comentários que eu recebo nos meus vídeos quando eu falo de Beekeeper, eu acho que a maior parte das pessoas
não entendeu o que é uma sátira. E aí eu entendo quem não gosta do filme. Se você olhar Beekeeper com um olhar sério, ele é um filme de merda. Como é que você leva a sério a história de um apicultor matador, cara? Talvez o problema seja você. Mas enfim, o ponto é que aqui nós não temos uma sátira e o que nós temos de verdade é um filme de comédia e ação. Então muitas vezes essa história chumbrega acaba sendo o suficiente, como até que foi aqui, tá ligado? Mas é claro que isso impede a gente de dizer que o filme foi marcante, inesquecível, algo do tipo. Como foi o caso de, adivinha só de quem eu vou falar? Trem-bala. Por entregar tudo isso que eu falei aqui pra vocês como ponto positivo e ainda por cima criar uma história maluca, instigante, divertidíssima, com personagens cheios de camadas, também instigantes e divertidíssimos, acaba sendo aquele tipo de filme que a gente não se esquece tão cedo. Eu sei que eu não me esqueci e mesmo hoje, 3, 4 anos depois de ter lançado o Trem-bala, não lembro exatamente que ano que foi, eu ainda posso afirmar pra vocês que esse é um dos melhores filmes de comédia e ação que eu vi nos últimos anos. Agora, Fight or Flight, eu acho que acaba ficando numa prateleira inferior, um degrauzinho abaixo ali, porque ao mesmo tempo que ele não chega perto desse nível de ousadia, carisma e originalidade de um Trem-bala, ele também não merece ser colocado ao lado de projetos que são genuinamente genéricos de qualquer coisa. Não, também não é pra tanto. Ele tá um pouquinho acima da média, uma média que já não é tão alta assim. Ele só não vai ser lembrado como um dos melhores da turma. Porque pra mim, Fight or Flight rendeu um tempinho gostoso, deu pra eu tirar umas risadas ali, me divertir um pouco nas cenas de ação, que são bem legais. Uma traminha genérica, porém inofensiva, e que acabou me ganhando pelo charme que ele tenta extrair de Trem-bala. E que por alguns momentos ele até consegue, mas definitivamente não 100% do tempo. Dessa forma, eu não sei se eu recomendo que vocês passem na frente de outros da sua lista aí, eu não sei se eu diria pra vocês que ele é um filme essencial, mas se você gostou de Trem-bala, talvez você possa curtir esse camaradinho aqui, talvez você não considere um tempo perdido, como foi o meu caso, que diria pra vocês com tranquilidade que Fight or Flight valeu completamente a mensalidade ali da Prime Video, filme tranquilaço que eu botei no sabadão à noite ali, super me diverti e fui dormir numa nice. E agora, é claro, eu quero saber de vocês, já assistiram Fight or Flight, gostaram, não gostaram? Comenta aqui embaixo pra saber. Se curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para das próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima!